pessoal, bom dia, bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto nas provas de técnica e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Nessa live de hoje nós vamos discutir como medir a sua evolução de forma eficiente para os concursos de técnico e analista judiciário. Na última live transmitida na quinta-feira anterior, nós discutimos a primeira parte desse assunto. E nessa parte nós abordamos sobre a importância de se medir a evolução dos estudos, como não deveríamos medir a evolução dos estudos, ou seja, quais formas muitos candidatos fazem essa medição e por que essas formas não são eficientes e em que momentos devemos medir essa evolução. Nessa parte da live de hoje, nós vamos falar sobre como então medir essa evolução dos estudos, por que investir tempo nisso e como continuar evoluindo mesmo depois que você já alcançou os 80% ou mais de acerto das questões das provas dos simulados. Então, pessoal, como medir a evolução da sua jornada de preparação para concurso público? Na última live, transmitida na quinta-feira, nós vimos aqui que essa medição deve ocorrer em 4 momentos, tá? O primeiro momento é no início da jornada de preparação, mas eu fiz uma ressalva aqui que essa medição ela só deve ocorrer para aqueles candidatos que já possuem alguma bagagem de estudo dos assuntos cobrados no edital, seja porque já vem estudando para concurso antes, ou seja porque ele fez uma graduação, curso de Direito, ok? Já para aqueles candidatos que nunca estudaram para concurso antes, nem possuem uma graduação em Direito, não vale a pena fazer essa medição no início da jornada de preparação, porque ele provavelmente nunca viu as matérias exigidas no edital e por essa razão, então, ele não vai conseguir um bom desempenho nas questões que fizer, obviamente porque ele nunca viu essa matéria. E ainda, aquelas questões que eventualmente ele acertar, ou ele vai acertar na intuição ou pior ainda no chute. Ou seja, essa medição para os candidatos que nunca estudaram as matérias cobradas no edital não vale a pena porque não vão ser capazes de medir efetivamente o que aquele candidato conhece daqueles assuntos, ok? Mas para aqueles candidatos então que já possuem uma bagagem prévia de estudo para concurso público ou que já tenha visto essas matérias na sua faculdade de Direito, então o que ele deve fazer nesse primeiro momento? Então, nesse primeiro momento, ele deve fazer 10 exercícios sobre cada assunto que ele já tenha alguma bagagem de estudo, ok? E esses 10 exercícios a gente recomenda que sejam feitos em sites especializados, né, como o TEC Concurso, como o Que Concurso, para que então ele consiga identificar dentro das disciplinas que são cobradas no seu edital, quais são as matérias que ele já possui uma bagagem de estudo prévia e então fazer 10 exercícios sobre cada um desses assuntos. Esses sites especializados facilitam inclusive a tarefa de verticalizar o edital. O que significa verticalizar o edital? Significa pegar todas as matérias que são previstas no edital do concurso e colocar como um índice, tá? E a partir desse índice de matérias que ele precisa estudar, então ele vai conseguir medir a cada etapa a sua evolução tocante àquelas matérias, ok? A gente vai falar sobre isso um pouco mais profundamente quando a gente mostrar aqui um exemplo de planilha de medição de evolução, seu desenvolvimento no estudo para concurso público. Após fazer esses 10 exercícios sobre cada assunto, então ele vai inserir esses resultados numa planilha, seja ela em papel ou eletrônica, tá? A gente até recomenda que sejam em planilhas eletrônicas porque isso facilita, inclusive, geração de gráfico, corrigir eventuais erros, mas se você é um daqueles candidatos que não possui muita intimidade com planilhas eletrônicas, não tem problema, você pode fazer isso em papel, tá?
desde que você consiga organizar os seus resultados e medir a sua evolução em cada etapa da sua jornada de preparação. E aí, pessoal, a partir do momento então que você conseguir identificar, né, na sua planilha todos os assuntos que você já estudou algum dia, você vai inserir em relação a esses assuntos o percentual de acerto que você obteve em cada um deles. Para as matérias que você tiver acertado menos de 60% das questões, então você vai precisar reestudar esses assuntos, porque 60% é um limite mínimo que a gente considera como aprendizado razoável. Ou seja, se você não chegou a acertar 60% das questões de uma determinada matéria, você então vai precisar reestudar essa matéria, porque o seu nível de conhecimento sobre aquela matéria não é sequer razoável. Então aí você vai fazer essa inclusão na etapa C2, planejamento de estudo, tá? Como a gente já falou aqui em outro vídeo, a etapa C2 do método C2R1 é aquela etapa na qual o candidato vai estudar o conteúdo do seu edital por 2 meses aproximadamente. Então, se o candidato já possui uma bagagem prévia de estudo de conteúdo, ele vai precisar reestudar as matérias cujo nível de acerto dele seja inferior a 60%. E aí, dessa forma, então, ele vai conseguir, ao final da etapa C2, acertar aí pelo menos 60% dessas matérias. Beleza? E no segundo momento, então, o candidato vai fazer a medição após o estudo de cada assunto que ele inseriu na etapa C2, que é a etapa de estudo de conteúdo. Nessa etapa C2, tanto os candidatos que já possuem uma bagagem prévia de estudo de conteúdo referente às matérias exigidas no edital, quanto aqueles que nunca estudaram para aquele concurso, vão precisar necessariamente passar por essa etapa. Por quê? Porque os candidatos que nunca estudaram para essas matérias, obviamente, vão precisar estudá-las para ter um primeiro contato. Já os candidatos que possuem uma bagagem prévia de estudo de conteúdo, vai precisar reestudar as matérias, primeiro, aquelas matérias que eventualmente ele nunca tenha visto antes, ou aquelas matérias que ele tenha acertado menos de 60% das questões naquela primeira etapa de anamnese. Então, nesse momento 2, após o estudo de cada assunto durante a jornada de estudo de conteúdo, recomenda-se então que esse candidato faça de 10 a 20 exercícios, sejam esses exercícios das apostilas do PDF que ele estiver utilizando para estudar, ou então dos mesmos sites especializados. E aí a gente aqui indica os 2 principais, os mais conhecidos talvez, que são o TEC Concurso e o C Concurso, ok? Então, ele acabou de estudar um determinado assunto, ele vai fazer de 10 a 20 exercícios sobre aquele assunto, tá? Se é um assunto pequeno, 10 exercícios já são suficientes para ele conseguir abordar ali pelo menos os temas principais daquele assunto. Agora, se for um assunto mais extenso, como por exemplo recursos em processo civil, aí recomenda-se que faça aí pelo menos 20 exercícios, para que então ele consiga fazer exercícios sobre todos os principais aspectos daquela matéria. Tudo bem? Da mesma forma, então, o candidato vai inserir os resultados obtidos na planilha, tá? Resultados de cada assunto estudado, tá? Dos 10 ou 20 exercícios que tiver feito em relação àquele assunto. E para aqueles assuntos sobre os quais ele tiver errado as respectivas questões, então esse candidato vai precisar voltar no seu material de estudo, na apostila e PDF, para poder sanar eventuais dúvidas que ele tenha tido durante a realização do exercício. Caso essa apostila ou PDF não seja suficiente para que ele consiga sanar aquela dúvida, aí então a gente recomenda que esse candidato venha a procurar sanar sua dúvida, seja num livro de manual
ou seja, manual de direito constitucional, manual de direito administrativo, ou então em uma videoaula específica sobre aquele assunto, ok? O importante, pessoal, é que vocês não avancem para uma outra matéria ou para uma outra disciplina sem que você tenha conseguido compreender todos os aspectos daquele conteúdo estudado, tá? O importante é que vocês não deixem lacunas aí para frente, porque certamente se vocês deixarem lacunas, essas lacunas vão impactar no seu rendimento lá na fase de revisão e, o que é pior, vão impactar o seu rendimento na sua prova. Então é crucial que vocês voltem ao assunto estudado para que vocês consigam então sanar eventuais dúvidas que tenham ficado. Tudo bem? No terceiro momento, que momento é esse? Ao longo da etapa C2, ou seja, da etapa de estudo de conteúdo, vocês vão fazer 2 simulados. Um primeiro simulado após o primeiro mês de estudo de conteúdo e o segundo simulado após o segundo mês da etapa de estudo de conteúdo. Aí você deve se perguntar, poxa, mas ao final do primeiro mês de estudo de conteúdo, eu não vou ter conseguido estudar todas as matérias do meu edital. É para isso mesmo. Por quê? Porque a expectativa é que o simulado que você fizer ao final do segundo mês da etapa C2, você tenha um resultado melhor do que aquele obtido no simulado realizado no primeiro mês de estudo de conteúdo. Tá? Então, na verdade, esses 2 momentos nos quais você vai medir sua evolução têm, sobretudo, um aspecto motivacional. Tá? Porque é muito comum os candidatos que estudam para concurso público, lá no meio da jornada de sua preparação, questionar o seu método de estudo, questionar se ele está conseguindo de fato evoluir na sua preparação. Tá? E aí esse candidato começa a se comparar com outros candidatos que eventualmente estejam até pior do que ele nessa preparação de estudo. Tá? E o que acaba acontecendo é que esse candidato não se sente motivado a continuar estudando. Ok, pessoal? Então, é por isso que a gente recomenda que vocês façam medições no meio da jornada de estudo de conteúdo, justamente para sinalizar para você que você está no caminho certo. Então, esse momento 3 é um momento em que todos os candidatos vão fazer esses simulados, vão fazer essa medição da sua evolução durante a jornada de preparação, tá? E como é que eles vão fazer essa medição? Então, os candidatos vão fazer todas as questões, ou seja, não só aquelas questões referentes aos assuntos que já estudou, mas sim todas as questões de 2 provas anteriores que tenham sido aplicadas nos últimos 5 anos e, se possível, da mesma banca. Ou seja, uma prova ao final do primeiro mês e outra prova ao final do segundo mês da etapa C2 de estudo de conteúdo. Tá? E por que então que a gente sugere que sejam feitas provas aplicadas nos últimos 5 anos? Porque é um período no qual a gente consegue identificar que houve menos modificação legislativa, tá? Então vamos aqui citar um exemplo. Digamos que você esteja fazendo provas aplicadas há mais de 5 anos. A disciplina, por exemplo, de processo civil, em relação a essas provas aplicadas há mais de 5 anos atrás, certamente cobrou conteúdo que estava previsto no Código de Processo Civil de 1973. Tá? Quem está estudando para concurso, e concursos que exigem a disciplina de processo civil, sabe que o Código de Processo Civil sofreu uma grande mudança no ano de 2015, ou seja, com vigência a partir de 2016. Ok? E houve mudanças significativas, mudanças profundas em diversos institutos de processo civil. Então, se você fizer uma prova que tenha sido aplicada há mais de 5 anos, eventualmente você pode vir até a errar essas questões, porque na verdade você vai estar aplicando conhecimentos do processo civil novo, do Código de Processo Civil novo, que você acabou de estudar. E aí então esse simulado não vai servir para você medir exatamente o que você conseguiu aprender aí durante a sua jornada de estudo de conteúdo. Então, por isso que a gente sugere, então recomenda fortemente que vocês só façam provas dos últimos 5 anos, ok? E de preferência da mesma banca.
Aí se você se deparar com a situação de que o meu Tribunal de Justiça, por exemplo, digamos que você esteja se preparando para uma prova de Tribunal de Justiça, o último concurso foi realizado há mais de 5 anos. Aí nesse caso, então, você vai procurar provas aplicadas para outros tribunais de justiça, tá, que tenham cobrado matérias e disciplinas semelhantes àquelas que serão cobradas no concurso que você deseja, e você então vai fazer os simulados com base nessas provas aplicadas por outros tribunais. E, se possível, da mesma banca que vai aplicar a sua prova, tá? Se não for possível, não tem problema. Mas a gente recomenda sempre que possível fazer simulados da mesma banca, por exemplo, CESP, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, enfim, FGV, justamente para que você aproveite o momento em que você vai fazer esses simulados, para que você também já identifique como o examinador cobra determinadas questões, entendeu? Então aí você acaba ganhando uma intimidade com aquela banca, né? Você já sabe, já começa a sacar o que ele quer dizer com determinado enunciado, enfim, quais são as pegadinhas que o examinador dessa banca costuma fazer. Enfim, aí você vai se acostumando aí com o jeitão da prova, ok? Feitos esses simulados, então você vai inserir os resultados na sua planilha, tá? A gente vai ver aí que essa planilha vai registrar a sua evolução desde a primeira etapa, desde o primeiro momento até o seu último simulado já na fase de revisão, justamente para que você consiga traçar uma linha do tempo e identificar ao longo dessa linha do tempo a sua evolução em cada uma das matérias, em cada um dos assuntos de cada disciplina cobrado no seu edital. Então, como você vai medir essa evolução no próximo momento? E esse momento é o momento 4, ou seja, se você fez 2 simulados, um a cada mês na etapa de estudo de conteúdo, já na etapa de revisão, que é a etapa R1, você vai fazer um simulado por semana. Por que a gente recomenda isso? Porque o simulado vai ser a bússola, vai ser aquele instrumento que vai identificar para você quais são as matérias que você ainda continua errando questões. E aí então, ao longo da semana subsequente a um simulado que você tenha feito na etapa R1, você então vai conseguir fazer esses ajustes finos, ou seja, você vai conseguir voltar no seu material de revisão para sanar aquela dúvida, tá? Para que no próximo simulado, no simulado a ser realizado na semana seguinte, você então já não erre mais aquelas questões, ok? E aí então você, a cada semana, a tendência é que você consiga eliminar as lacunas de conhecimento que você ainda tenha e você consiga então acertar semana a semana um percentual maior de questões. Beleza? Então essa etapa, esse momento de medição também se aplica a todos os candidatos, ou seja, todos aqueles candidatos que tanto aqueles que já têm uma bagagem prévia de estudo para concurso, quanto para aqueles que nunca tenham estudado para aquele concurso antes. E então, como é que ele vai fazer nesse momento 4? Então, ele vai baixar 4 provas anteriores, seja do tribunal para o qual ele vai prestar concurso público, seja de outros tribunais de justiça ou tribunais regionais, aí vai depender do concurso que ele deseja, tá? E da mesma forma, sempre provas aplicadas nos últimos 5 anos, e de preferência pela mesma banca, tá? E aí então você vai fazer 4 provas anteriores, uma ao final de cada semana, ok? Da mesma forma você vai inserir os resultados na sua planilha e a gente vai ver daqui a pouco como deve ser essa planilha, tá? Uma sugestão aí de planilha para que você consiga medir a sua evolução durante a sua jornada de preparação, ok? Então vamos fazer algumas observações sobre os simulados, tá? A gente sugere que vocês façam simulados em condições semelhantes às da prova, tá? Normalmente as provas de concurso duram em média de 4 a 5 horas, tá? Por exemplo, as de técnico judiciário, como são provas menores, normalmente duram 4 horas. Já as provas de analista judiciário, como elas exigem uma extensão maior de conteúdos, então normalmente essas provas são aplicadas em 5 horas, tá?
E normalmente essas provas são aplicadas sempre aos domingos, seja no turno da manhã, e aí dependendo da extensão da prova, normalmente são aplicadas de 8 a meio-dia ou de 8 a 1 da tarde, ou quando são aplicadas à tarde, normalmente elas são aplicadas começando às 13 e terminando às 17 ou 18 horas, dependendo aí se a prova dura 4 ou 5 horas, ok? E algumas observações sobre as planilhas. A primeira observação é que a gente sugere que a planilha, para registro desses resultados, tanto dos exercícios de fixação quanto dos simulados, tenham as seguintes colunas. Ou seja, uma coluna para identificar o assunto dentro de cada disciplina, e é isso que nós chamamos de edital verticalizado, tá? Os materiais de estudo, por exemplo, as apostilas ou os PDFs, normalmente já contêm um índice de todos os assuntos de cada disciplina. Então, na verdade, isso aí já te ajuda na verticalização do edital. Existem também alguns sites, né, especializados em questões de concurso, como por exemplo o Tec Concursos e o Q-Concurso, que permite que você identifique dentro de uma disciplina quais são os assuntos que são cobrados naquele edital do seu concurso e que você possa fazer questões específicas sobre esses assuntos, tá? Então você também vai poder utilizar essas ferramentas desses sites especializados para te ajudar na verticalização do edital. E aí você vai fazer uma coluna para cada momento que a gente viu anteriormente, ou seja, uma coluna para você lançar os resultados da sua anamnese, ou seja, para aquela medição do seu nível de conhecimento no início da jornada de preparação para concurso. Essa etapa de anamnese, volto a dizer, ela é recomendável só para aqueles candidatos que já tenham uma bagagem anterior de estudo para concurso, tá? Para aqueles candidatos que nunca estudaram as matérias exigidas no edital, não vale a pena fazer essa anamnese, porque afinal de contas, muito provavelmente ele vai ter pouco conhecimento sobre aqueles assuntos, e aí eventuais questões que ele venha a acertar, que esse candidato venha a acertar, vai acabar mascarando a sua real situação no tocante ao conhecimento daquelas matérias. Ok, pessoal? Você também vai fazer colunas para os resultados dos exercícios de fixação, ou seja, aqueles exercícios que vocês vão realizar ao final de cada matéria estudada, de cada assunto estudado, tá? E também vocês vão lançar esses resultados na planilha. E, por fim, vocês vão fazer aí 6 colunas para que vocês possam registrar os resultados obtidos nos 2 simulados realizados na etapa de conteúdo, ou seja, na etapa C2, o primeiro simulado realizado ao final do primeiro mês e o segundo simulado realizado ao final do segundo mês da etapa de estudo de conteúdo. E mais 4 colunas para que vocês possam então registrar os resultados obtidos nos 4 simulados que vocês fizerem ao longo da etapa de revisão, ok? Então aqui nós temos um exemplo. Vou mostrar aqui uma planilha que eu preparei para que vocês possam ter uma ideia. Tá, então, por exemplo, nessa planilha aqui, nós preparamos para o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, ok? Então, aqui na primeira coluna, nós identificamos as disciplinas e os assuntos dentro de cada disciplina, tá? Então, por exemplo, nós fizemos essa verticalização do edital com base no site Tec Concurso, e aqui então nós conseguimos identificar que existem questões do Tec Concurso referente a todos esses assuntos da disciplina Língua Portuguesa. E da mesma forma, nós temos aqui para outras disciplinas exigidas no edital: legislação especial, noções de direito das pessoas com deficiência, ética no serviço público, noções de direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal, e também a legislação processual especial, tá? Referente a juizados especiais cíveis e de fazenda pública, referentes a juizados especiais criminais e referente aí às normas da parte judicial da consolidação de normas da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, verticalizado o edital,
verticalização do edital, então é isso aqui, você identificar por disciplina quais são os assuntos que serão cobrados na sua prova, tá? E aqui então nós temos os diversos momentos, tá? O momento de anamnese, que é feito no início da jornada de preparação, ou seja, mais uma vez repetindo, essa anamnese vai ser feita apenas por aqueles candidatos que já têm uma bagagem sobre alguns desses assuntos aqui. Então ele vai conseguir medir e registrar o seu nível de acerto. Então, por exemplo, se na parte de interpretação de texto ele tiver feito 10 questões, mas tiver acertado 5 questões só, significa que seu rendimento foi de 50%, logo a matéria de interpretação de texto ele vai precisar reestudar na etapa de estudo de conteúdo, que é a etapa C2. Agora, digamos, por exemplo, que na matéria de morfologia, ou seja, classe de palavras, ele tenha feito 10 questões, mas tenha acertado aí 7 questões. Então, como o seu aproveitamento foi de 70%, isso identifica que ele possui um conhecimento já razoável sobre essa matéria. Então, o que ele vai precisar é fazer ajuste fino em relação ao conteúdo dessa matéria, e esses ajustes finos, então, ele vai fazer durante a etapa de revisão de conteúdo, ok? Isso aqui nessa etapa de anamnese. Já na etapa de exercício de fixação, ele vai fazer lá de 10 a 20 questões sobre todos os assuntos que ele vier estudar nessa etapa C2, nessa etapa de estudo de conteúdo, e ao final de cada matéria, então ele vai fazer aí de 10 a 20 questões para poder comparar com a sua situação anterior, tá? Então, por exemplo, digamos que na matéria de interpretação de texto, na etapa de estudo de conteúdo, ele já venha a acertar 70% das questões. E aqui ele vai conseguir então comparar com o seu nível de conhecimento no início da jornada de preparação, ou seja, esse estudo de conteúdo aqui foi eficaz para que ele pudesse elevar aí em 20% o seu nível de conhecimento no tocante a essa matéria. Mas também identifica para ele que ele ainda errou 3 questões, ou seja, ele vai então identificar aqueles assuntos dentro da matéria de interpretação de texto sobre os quais ele errou questões, e aí então ele vai ter que voltar lá na matéria para tirar as suas dúvidas pontuais, ok? O importante é não deixar lacuna, ou seja, não passar para a próxima matéria sem que ele tenha conseguido então sanar todas as dúvidas sobre aquela matéria anteriormente estudada, ok? Então aqui já estamos no terceiro momento, que são os 2 simulados da etapa C2. O simulado 1 vai fazer ao final do primeiro mês de estudo de conteúdo, e o simulado 2 ele vai fazer ao final do segundo mês da etapa de estudo de conteúdo, tá? Então, por exemplo, digamos que nesse simulado ele fez novamente 10 questões de interpretação de texto, continua acertando 70%, ou seja, ele vai precisar fazer uma nova revisão dessa matéria. E aqui então, digamos que ele tenha conseguido acertar uma questão de 2 questões sobre análise sintática, ou seja, isso aqui representa que ele ainda precisa reforçar o seu conhecimento na matéria de análise sintática. Em relação à colocação pronominal, digamos que ele tenha acertado uma questão que foi cobrada na prova. Então significa que ele acertou 100% dessa questão, então essa matéria aqui provavelmente ele já está dominando, ok? Então ele vai fazer isso para todas as questões, tá? Vai identificar aqui nessa planilha os assuntos referentes a todas as questões que foram cobradas nesse primeiro simulado, e da mesma forma então ele vai fazer para todos os demais simulados, tá? Tanto para o segundo simulado da etapa de estudo de conteúdo, quanto para os 4 simulados que ele vier a fazer durante a etapa de revisão. E sempre fazendo isso, pessoal, identificando os assuntos sobre os quais ele continua errando questão, tá? E sanando as dúvidas lá no seu material, para que então ele possa fazer constantemente esse ajuste fino, a fim de que ele possa, semana a semana, evoluir no seu nível de acerto, até que ele consiga então acertar aí acima de 80% das questões. Beleza? Então nós vamos voltar aqui ao nosso material, a nossa exposição,
tá? Então nós fizemos aqui uma demonstração das planilhas. Agora, por que a gente deve investir tempo nisso? Medir a evolução dá trabalho dessa forma, né? Dá, eu reconheço que dá. Mas por outro lado, você vai ter esse trabalho apenas no início da jornada de preparação para concurso público, ou seja, a gente recomenda que você aí invista uma semana do seu tempo em planejamento de estudo, para que então você possa ganhar muito mais tempo ao longo das etapas de estudo de conteúdo e de revisão de conteúdo, tá? Então, nessa fase de preparação, você vai fazer o seguinte: você vai verticalizar o edital, ou seja, nós já tivemos um assunto, esse assunto abordado em outro vídeo, mas aqui nós fizemos uma demonstração prática de como você deve verticalizar o edital. Você também vai fazer um calendário de estudos e de revisão, um assunto também que nós já abordamos aqui em outro vídeo desse canal. Ou seja, como é que você vai preparar esse calendário? Você vai identificar as matérias que você vai precisar estudar durante a etapa C2, tá? Você vai identificar no seu material de apoio, na sua apostila, no seu PDF ou no seu livro, a quantidade de páginas nas quais são abordados esses assuntos, e você também vai fazer uma medição da sua velocidade de leitura, de estudo desses materiais, tá? Então, digamos que você consiga estudar com qualidade 10 páginas por hora. E digamos ainda que um determinado assunto esteja contemplado no seu material de estudo em 120 páginas. Ora, se você então dispõe de 4 horas de estudo por dia para concurso público, então você vai conseguir vencer essa matéria em 3 dias. Aí você, sabendo que você precisa de 3 dias para vencer essa matéria, você vai então identificar lá no seu calendário, no seu cronograma, em quais dias você vai estudar essas matérias, ok? E por fim, você vai elaborar planilhas de evolução da sua jornada. Como sugestão, a gente propõe aí que vocês adotem uma planilha parecida com essa que eu acabei de mostrar nesse vídeo. Porque nessa planilha você consegue identificar assunto por assunto o seu nível de acerto ao longo de toda a jornada de preparação para o seu concurso. Tudo bem, pessoal? E qual resultado então você deve esperar disso? Se você fizer esse planejamento inicial, basta você então seguir esse GPS, ou seja, é só você estudar o conteúdo ao longo da etapa C2, tá? Fazer os exercícios de fixação ao final de cada estudo estudado, tá? Voltar na matéria para tirar aquelas dúvidas específicas e avançar aí nas outras matérias de todas as disciplinas do edital. Fazendo isso então, pessoal, tanto na etapa de estudo de conteúdo quanto na etapa de revisão de conteúdo, ou seja, fazendo os simulados, identificando os pontos que ainda são gargalo, que ainda possuem lacunas de aprendizado e voltando lá para sanar essas dúvidas, você vai ver que a cada semana você vai conseguir um degrauzinho a mais na sua jornada de preparação de estudo. De modo que ao final dos 3 meses de estudo, você vai estar provavelmente aí acertando mais de 80% das questões da sua prova, ok? E digamos então que você, ao final da jornada de 3 meses de estudo, você já tenha conseguido chegar aí a um nível de acerto superior a 80%. Como continuar evoluindo? Por exemplo, caso você conclua essa jornada de 3 meses e sua prova ainda não esteja agendada, tá? Isso pode vir a acontecer, tá? A única coisa que você não pode é parar de estudar, tá? E como é que você vai continuar evoluindo até o dia da sua prova? Depois de chegar a esses 80% de acerto, então é só manter as revisões semanais, ou seja, vai fazendo simulado, vai fazendo questões, vai voltando na matéria e fazendo esses ajustes finos, que provavelmente quando você chegar na data da sua prova, você já vai estar acertando aí, quiçá, acima de 90% das questões do seu simulado, ok? Então, quando você chegar a esse nível de 90%, você praticamente garante a sua vaga no concurso,
Tá bom, pessoal? É lógico que existem fatores que acontecem no dia da prova, enfim, nervosismo, eventuais contratempos. A gente vai falar sobre isso em um vídeo específico, tá? Mas assim, em geral, você já vai estar super preparado para a sua prova. Beleza? Então aí você vai ter total condição de ser aprovado no concurso que você deseja. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso. O que nós tínhamos para falar nessa live eram justamente essas questões. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo, tá? Que essas informações te ajudem aí a planejar e a fazer uma preparação eficiente para o concurso que você deseja, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo, curta aqui no Facebook, nos acompanhe nas redes sociais e ative então as notificações para que você receba conteúdos atualizados sobre dicas de prova, dicas de planejamento, de estudo. Compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima live, que vai ser transmitida na próxima quinta-feira, às 9 da manhã. Tá? Não se esqueça, no Instagram, toda sexta-feira, às 9 e 7 da manhã, nós fazemos lives de perguntas e respostas. Tá? Então, se você tiver interesse em interagir pessoalmente comigo, compareça à live sexta-feira no Instagram. E é isso, pessoal. Um grande abraço, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa live. Até a próxima. Tchau, tchau.